Saudações da gerência, eu sou a Graziella e estamos aqui mais uma vez com essa convidada mais que especial, mas já da casa, a Fabiana Amada. A Fabi, sempre muito bem-vinda, é sempre uma alegria, meu sorrisão, todo maxilar das risadas anteriores, sempre bom, seja muito bem-vinda. Ai, feliz, né? Já dominei o ambiente, já tô com carteirinha, meu passe livre para entrar. Sempre maravilhoso estar aqui. E se vocês soubessem quanto a gente conversa e ri antes de começar. Não, eu falei pra Fabi, da próxima vez a gente já vai colocar pra gravar antes, porque sempre saem assuntos tão interessantes, né, Fabi? Ou ter o bloquinho de notas, falamos disso, vamos trazer pro canal, porque o babado flui, né? O babado flui. Exatamente. A gente tava falando até um pouco, né? Não sei se é o caso então da gente falar aqui da questão da espiritualidade, mas assim, hoje em dia tem tanta coisa. Parece que tudo pode ser espiritualidade, mas lá no fundo, se a gente for olhar, nem tudo é de fato. Exato. E aí é um pouco um perigo, não é? Tanto é que assim, ó, vamos fazer o nosso brinde. A gente trouxe. Primeiro eu vou servir, né? Vamos servir, né? Porque a gente trouxe aqui uma mensagem muito especial, né? Pra gente já mostrar qual que vai ser meio que o clima aqui desse vídeo. Vai sair polêmica, eu tenho certeza. Eu tô tentando me controlar, mas eu já tô sentindo que não vai dar muito certo. Nosso brinde primeiro aqui, a esse vídeo. Vamos brindar aqui pertinho da câmera pra vocês verem. Dá pra pegar, filha? É sobre. Não desalinha a porra do meu chakra, caramba! Inclusive depois eu vou marcar quem que é o pessoal que faz essas xícaras. Essas xícaras. Né? Porque é uma mensagem que a gente precisa se conectar. Tá tudo muito... Eu não sei, me faz pensar um pouco também já vamos entrar aí no ritmo. Não, me faz pensar um pouco também a nossa coisa de... É sempre o outro que desalinha meu chakra, né? É sempre culpa do outro. Olha, eu tô aqui de boa, eu fico ruim por causa tua. Tem muito isso, né? Tem os atravessamentos. Vamos combinar que tá difícil se manter alinhado, né? Mas... pensando, eu já vou pegar uma coisa que me veio na tua primeira frase, assim, o que é espiritualidade também, né? Porque cada vez mais eu tenho refletido sobre, que é a minha frase preferida, e trazido isso para a conexão entre a prática espiritual e o desenvolvimento psicossocial e o autoconhecimento. Então, se eu não sou a verdade que eu prego de uma forma igualitária, que espiritualidade é essa que me coloca na caixinha? Que só me afino com aquilo que o meu grupinho fala. E na hora de olhar o que eu tenho de melhor e crístico para doar, mas você não é do meu grupinho. Então, e você aí? Que vai para um umbral e eu... Você é do umbral. Como que é isso, né? Isso. Então eu tô aqui já, a cabeça já tá assim, Tá recebendo as downloads da gerência. Aí a gente fala, não sei direito pra onde vai essa conversa, aí a gente começa a conversar, o negócio começa a acontecer. Mas trazendo para essa questão do olhar, teve até um vídeo esses dias do Eduardo Marinho, que quando eu assisti eu lembrei muito que a gente já tinha conversado que ia fazer esse tema. E aí ele fala justamente isso, que é fácil você ser espiritualista e você ser iluminado quando você tá lá meditando, né? Eu quero ver você na favela, eu quero ver você na rua, eu quero ver você quando você tá no trânsito e alguém te dá uma fechada, eu quero ver você no mundo. Aonde tá essa espiritualidade quando você tá no mundo, né? Tem ressonância quando eu olho pro meu não igual, que na verdade é igual, mas as pessoas colocam, né, essas vendas nos olhos. E como é que você lida, né? Quando você entra e percebe que dentro do que a gente tem hoje de estrutura social, eu imponho minha expressão religiosa na vida do outro, às vezes até tirando dele os direitos de existência.
você não é amado pela espiritualidade porque você tem isso ou aquilo, né? Que é o que a gente tava brincando. Se você vai pro sambinha e toma... Eu não tomo cerveja, gente, eu sou a pessoa do gin, né? Nossa, que terapeuta é essa? Que é toda tatuada e vai pro samba e toma um gin e depois quer vir falar aqui de energia, de iluminação, de limpeza espiritual. Ela não é do meu clubinho. Entende? E outra coisa que eu assisti, que eu li esses dias, mas eu não lembro a sequência, mas que trazia essa reflexão, né, de 3 pontos de desenvolvimento espiritual, onde a religião ela era como se fosse um jardim de infância. E tudo bem ela existir, ela é a primeira base, né? Ela é o primeiro pontapé onde você tem que estar num sistema ao qual você se sente pertencente, para você sentir segurança e confiança e começar a se desenvolver. Mas as coisas não param por aí. Porque se você para nesse lugar do dogma, de fazer tudo igual e de só seguir as leis, você tá na caixinha. E aí é muito confortável você só falar com seus iguais, né? O seu Deus ser só seu, o seu Deus só ama você, não mais ninguém. E se você não estiver dentro das leis. E eu não tô falando só de religiões cristãs, né? A gente já tá vendo aí umas contaminações. Gente, mais uma vez eu gosto sempre de parar nesse momento do vídeo para dizer que não pregamos verdades absolutas. Eu estava pensando na questão, por exemplo, também de eu estar falando umbral, e também não tem a ver com uma coisa. Uma religião específica. Que eu sigo também, espírita, mas não sou. Não sou nada de... Não sou nada, sou tudo, né? Não sou nada, sou tudo, exato. Então, assim, é só para... É só para trazer reflexões, porque assim, a gente está vivendo períodos delicados, onde a gente realmente está... tem que abrir os olhos para conflitos energéticos que estão extremamente bem estruturados e muito pautados numa tecnologia espiritual de domínio de massas. E programações extremamente sofisticadas de tecnologias que a gente nem imagina. Existem canais que falam especificamente disso cada vez mais. Então, assim, quando a gente começa a pensar nessas questões em que determinados espiritistas ou oraculistas ou pessoas que têm que estar trabalhando no desenvolvimento psicoespiritual, desenvolver autonomia, desenvolver luz no caminho de desenvolvimento das pessoas, começam a usar a espiritualidade para divulgar os seus valores pessoais e difundirem verdades ou meias verdades, aí você fala, eita, tá perigoso. Eita, atrás de bicha atrás de direita. Tá perigoso. Entende? Porque se você é uma figura que você se coloca num lugar de patente religiosa e você começa a falar que foi tal energia espiritual que te intuiu a dizer isso ou aquilo, e as pessoas elas estão... Aí a gente tem a questão do desenvolvimento do autoconhecimento. Se você está fragmentado, se você está carente, se você está sem luz no caminho, essas coisas pegam. Porque por isso que eu falo, é o desenvolvimento psicossocial, mas também o autoconhecimento. A espiritualidade, ela está muito ligada a essas coisas. É autoconhecimento. Para mim, espiritualidade e autoconhecimento é a mesma coisa. Não é tem... a mesma coisa. Porque a partir disso você desenvolve realmente a sua pineal, né? Você tira os implantes e imprints da visão, da audição, laríngeo principalmente. E aí você consegue ver, isso faz sentido? É a pergunta, gente, que tem que tatuar. Isso faz sentido? Com o inverso da sua, né? Agora tudo faz sentido. Mas é isso mesmo, Fabi. E eu até lembrei que, assim, eu conversando com a Marjorie, inclusive, sobre uma pessoa que eu conheço que trabalha com espiritualidade e tudo, e que de repente começou a dizer certas coisas como essa, como se fosse, como eu vou dizer assim, uma queridinha da espiritualidade. Eu sou a bolacha mais gostosa do pacote. A bolacha mais gostosa do pacote. Eu sou a reencarnação do arcanjo Miguel, sei lá, esse tipo de coisa que, se a gente olha, eu falei pra ela exatamente isso. A gente tem que olhar e falar, mas isso faz sentido? Fazer a continha, 1 mais 1 igual a 2. Se você pega, por exemplo, uma pessoa, e aí não é nada contra ela, eu não vou nem falar nome, nada, porque eu amo ela, eu percebo que tem, de alguma forma, ou algum tipo de programação, ou um desequilíbrio mesmo. Questão do ego, Questão do ego. Então, assim, não é... que de repente
repente responde com uma certa arrogância, né? Que a gente que é coisa nossa, né? Nós somos seres humanos. Eu respondo com uma arrogância. Aí você para e pensa, será que Arcanjo Miguel responderia assim para alguém? O Cristo responde assim para alguém, né? Pegando Cristo, se a gente quiser, mas sem entrar em religião, mas é o que a gente conhece. Os avatares, né? Os avatares que a gente tem. Em quais momentos ele precisou fazer isso? Será que foi sempre assim? Então é só fazer um mais um igual a dois. Exato. Agora, o perigo também é que nós brasileiros somos um povo de muita fé. Quando você falava, eu pensava, mas a gente acredita nas coisas, assim. Eu acredito. Né? Até com uma certa inocência, né? Pô, aquela cara tá falando. Mas aí tem um pouquinho de preguiça. De fazer esse um mais um igual a dois. Eu acho que tem preguiça, porque a gente também tem o padrão de vítima como sombra. Então, por que eu vou me esforçar tanto em trabalhar minha pineal para abrir os meus campos, se eu tenho figuras que já se dedicam a isso e vão falar, eu vou falar, ai que bom, então vou seguir por aqui, porque se der errado a culpa é dele de novo. Né? Se dá certo é mérito meu, se der errado a culpa é do outro. A gente tem isso muito enraizado na gente. Então a gente fica procurando essas pessoas que resolvam sem a gente precisar fazer nada. E outra coisa que me veio quando você estava falando esses nossos avatares, esses nossos mestres iluminados, né? Eles são pura luz, né? Em expansão e evolução, e franca evolução também. Se a gente for pensar no que é a nossa função dentro dessas mônadas, dentro dessas conexões, a gente é o elo, um fractal dessa espiritualidade que escolheu, aceitou a missão de encarnar para ser a materialização dessas coisas na Terra, né? Porque às vezes a gente está conectado aí, sai da gente, foi para o astral, já está em outro lugar que não tem elementos para corporificar-se nessa Terra. Então a gente vai virando, né? Só que como espíritos encarnados, a gente também está com a nossa visão comprometida. E a gente entra em ressonâncias que às vezes não são tão legais. A questão esses grandes mestres fazem distinção de pessoas e valores e tem os seus queridinhos? Eu falei isso pra Marjorie também, eu falei, gente, você acha que a Arcanjo Miguel vai Você acha que eles estão preocupados com você? Não vou. Não faz o menor sentido. É coisa nossa, isso é coisa nossa. Que quando a gente às vezes traz a informação, você tem, se não tem equilíbrio, se não tem autoconhecimento, se você não está se vigiando o tempo todo, mas para escapar uma coisinha tua ali é 2 palitos. Então quando entra também, aí é onde eu falo do desenvolvimento pessoal, né, autoconhecimento e psicossocial também. Então se a minha fala, eu já ia falar uma coisa extremamente, daqui a pouco eu vou deixar essa polêmica, mas assim, se a minha fala, ela tá fazendo uma distinção entre um ser e outro, já tem que, né? Se eu já tô achando que eu sou melhor, eu posso, lógico, compreendo que existem estados desenvolvimentais, até aí tudo bem, né? Se a gente tá aqui se dedicando, a gente se interessa por esses assuntos e você vai pegar uma pessoa que nunca teve isso, ou a vida tá cobrando demais e não tem tempo para olhar para isso, beleza, não quer dizer que aquela pessoa às vezes não tenha também uma espiritualidade que tá ali, todos temos, né? Que tá ali preparada para... E aí também tem o lado nosso das ressonâncias, aquela espiritualidade é a mesma e vai depender de com o que você está fazendo, aliás, a capacidade espiritual, né? Mas com o que você está se afinando. Aí vem conexões com outros campos, né? Aí a gente pode falar de linha de construção e linha de destruição. Agora, lado bom, lado B, lado A, lado bom, lado ruim, a apometria quântica, ela fala muito isso, não existe a força polar, depende de para onde você vai por ressonância. E aí a tua história ela vai se desenvolvendo. Mas quando a gente volta para essas caixinhas de gente que está sendo meio ditador da verdade espiritual, né, onde a gente vê determinadas críticas que você fala,
isso tá meio obsoleto já, tá estranho, tá meio inquisidor. A gente tem que tomar cuidado com essa coisa da inquisidora, né? E eu me afino por quê? Eu me afino porque eu acredito ou porque lá no meu ego ressoa com os meus valores discriminatórios também. Exato. Né? E aí fica fácil dizer que na verdade é porque Deus quer ou Deus não quer e eu tô certa porque a espiritualidade está falando, mas que espiritualidade é essa? Exato. Né? Porque a gente tá vendo o mundão aí, tá uns cacos, né? E como é que tá essa ação espiritual de cura? Voltando para a fala do Eduardo, é só essa questão, então, você tem essa forte conexão só quando você está dentro do seu templo ou com seus iguais, ali falando e meditando e se curando, e na hora que você é atravessado por uma questão real, onde você pode atuar com a sua espiritualidade sem impor a sua religião também. Belo parênteses, porque assim também tem essa questão de eu faço bem, mas em nome do meu Deus. Então você tem que, para o Deus fazer essa benesse por você, você tem que entrar pro meu clubinho, porque senão não vale o sacrifício. Né? Tem muito, a gente vê, né? Aí, gente, eu vou falar uma coisa polêmica aqui, que é só um raciocínio, tá? Eu não tô criticando pessoas que fazem a obra, né? Tem muito... Eu também acredito que o universo, ele também tem programações. Às vezes é por aquele lugar que a pessoa vai sair de uma densidade, né? Vai sair de um vício, vai sair de um, sei lá, da rua, vai sair de coisas extremamente densas. E aquilo, mas eu vejo aquilo como um degrau. Né? Não pode haver essa barganha, né? Então assim, você recebeu um auxílio, agora você tem que, lógico que se a pessoa se sentir tocada e atravessada por aquela lição, é o início da jornada dela também, mas a linha é muito tênue, entende? Então eu não posso receber eu não posso ser ajudado e ser grato e agora eu vou seguir o meu caminho de uma outra forma, né? Então tem muito isso também. Assim como também tem pessoas que não são ligadas a religião absolutamente nenhuma e fazem ações assim, nossa, que isso sim é espiritualidade. Espiritualidade, não religião. Não religião. E é interessante, quando você falava dessa coisa da religião, do dogma, a gente pode aplicar para várias áreas da nossa vida, não é? Em todas. Em todas. Não é? Tudo esse perigo de um fanatismo, ou ter uma verdade absoluta, pode ser em qualquer área onde eu acho que não, posso e devo ser favorecido, ou ter um mérito de alguma coisa, porque eu sigo esse grupo A, B, C, eu sou melhor. X, e eu sou melhor. O problema dos dogmas, né, que colocam a gente nesse sistema de facilidade de regras tradicionais, é que elas impedem que o nosso espírito se desenvolva e realmente apareça. Se a gente for falar de astrologia, a gente impede que aquele sol com o qual a gente nasceu brilhe. Você tá sabotando o seu sol natal, né? Porque você tá o quê? É muito mais fácil. Eu sou pertencente, porque a gente, quanto humano, a gente tem essa necessidade do pertencer, esquecendo que quando a gente nasce sozinho, e quando a gente morre sozinho também. Os grupos aos quais a gente se identifica, eles são importantes para a gente também se desenvolver nas nossas identidades, voltando a falar de astrologia, casa 1 do mapa, né? Mas a gente tem muitas outras coisas para se conectar, né? Quando a gente chega na casa 9, a história do tipo, o humano é muito mais. Então o que é o humano? É a casa do fanatismo, a casa 9. Porque ao mesmo tempo que ela é um convite para você compreender que o humano, que existe algo além do humano, que é a hora que a gente se conecta com o divino, que é apelidada de a casa de Deus, né? A casa 9, para o lado sombrio disso, distorcido, é a casa do fanatismo. Se eu não tenho uma clareza de autodesenvolvimento, eu vou para aquela coisa de só a minha verdade, só a minha lei, só o que eu falo é que é certo, e aí fica com a tal da trava do olho. A moral também, a moral muito distorcida. Né? Os valores conservadores como os únicos possíveis de serem aceitáveis, esquecendo que o mundo é absolutamente plural. E, aliás, o Brasil, do mundo todo, é o mais plural de todos que há. Né? Então, se eu nascer no Brasil já é um convite a você se desenvolver, né? Nesse sentido dessa aceitação do que é diferente, do que é diverso, não é para amadores. Não é para amadores. Brasil não é para amadores.
escolheu encarnar aqui, você sabe que você já é patente alta. Né? E aí, voltando para essa reflexão também da espiritualidade, esses dias eu assisti o vídeo eu não vou lembrar o nome dele agora, mas são canais de desenvolvimento e de expansão de consciência que tem várias pessoas. O que eu mais gosto desses canais é uma coisa que a gente faz muito aqui, né? Não somos donas da verdade, questione até o que a gente fala. E eles vêm com várias coisas que eles também estudam, que eles estão ali aprimorando, estão colocando a mão na massa e testando, mas falam, é a minha experiência, gente, vivam onde vocês, não acreditem em tudo que eu falo. É pra gente pensar junto, né? É pra gente, exato, né? No final das contas a gente tá no mato sem poeira, tá no escuro sem lanterna, todo mundo, né? Tá todo mundo meio que um segurando a mãozinha do outro e falando, vai por aqui, vamos ver o que dá, né? Tá todo mundo tateando pra trazer essa evolução que tá difícil de chegar, porque a malha da Terra, né, a própria crosta energética da Terra que está ao redor da Terra é extremamente densa. Aí eu começo a pensar nessas, tudo bem que a gente, quanto indivíduo, se a gente começa a trabalhar a nossa espiritualidade, você vai acessando outras dimensões a partir do que a gente tem de dispositivo já na gente, que são os chakras. Os chakras. Por isso que a gente precisa desalinhar, entendeu? Não, vocês não, porque vocês são amor. Tô falando dessa confusão que a gente tá falando aqui. Então você consegue, né, acessar a 4D a partir do cardíaco, a 5D a partir do laríngeo, isso dá. Mas pensa, se a gente já está dentro de um sistema encarnacionista que por vivências a gente já traz um monte de coisa, que norteia também as nossas escolhas se a gente não trabalhar, aí eu já vou falar de desenvolvimento psicoespiritual. É a psique, é o indivíduo, é a mente, é o ego, é as emoções, é a espiritualidade. Além disso, você tem o desenvolvimento psicodimensional. É muita coisa, gente. Vocês não têm noção. Baixar que tipo, sentir, tá, já entende? A gente tem que... É de um cuidado, né, que a gente tem que estar se trabalhando o tempo todo. E aí você pensa, então a gente já está num sistema que, se você for ver quem fala, né, sobre essas energias que estão ao redor da Terra, até para uma energia de fora chegar aqui na nossa dimensão, é pesado. Então, na maioria das vezes, é a gente que tem que estar tentando lançar essa energia para a gente sair, né? Mesmo que seja através de meditações. Quando a gente medita, às vezes as coisas chegam em fragmentos até, de tão difícil que é, né? E aí eu vou fazer um parênteses, trazendo para uma fala um pouquinho de religião, mas que foi uma experiência que eu ouvi uma vez, de um guia num centro, né? Que foi meio que uma chamada dele, falando exatamente disso, né? Às vezes, assim, era um centro de umbanda, mas isso pode acontecer numa igreja, em qualquer outro lugar, de pessoas que estão tentando canalizar uma força espiritual para passar para os seus fiéis, né? E o guia, ele falava exatamente isso. Ele falou assim uma vez: se vocês soubessem a dificuldade que a gente tem de chegar aqui para uma incorporação, para auxiliar vocês encarnados, porque a gente não tem obrigação nenhuma, a gente já está em outro lugar. Se vocês soubessem a dificuldade energética que é de estar aqui, vocês nunca faltariam no trabalho, vocês valorizariam muito mais cada trabalho desses aqui, porque vocês não têm noção do que é chegar aqui. E ainda para vocês não estarem com o corpo limpo, com uma energia equilibrada para canalizar a gente. Você já fica assim, meu Deus, que vergonha agora, né? É isso. Então a gente já percebe que tem essa densidade. E aí, pensando nisso, né, nessa energia de tudo que a gente está permeando, esse professor desse canal, ele começou a falar dessas mensagens, né, dessa programação do governo oculto que está aí. Inclusive, eu nem sei, assim, é só de eu ter falado essa frase... Já vai quebrar a internet. Entendeu? Gente, bota as hashtags aí para proteger esse vídeo. Meu Deus, sabe assim? A densidade é tamanha que a gente sabe que tem programações para manter o padrão do medo, porque é o padrão do medo que é o maior padrão de controle, gente. O padrão do medo deixa a gente numa onda hertz aberta, perfeita, para a gente ser chipado por essa galera
e ser conduzido feito soldadinho mesmo para manter esse sistema de aprisionamento mental e espiritual e a gente continuar a serviço dessa galera. E aí o que começou a acontecer? Ele no vídeo ele relata as canalizações, que elas estão vindo muito assim, ou muito trágicas, ou muito parecendo o paraíso, né? Que daqui, meu Deus, até o final do ano você fala, gente, mas eu não tô conseguindo ver. Não sei, eu tô aqui já jogando em década, né? E aí vem uma galera que fala porque já estamos vibrando, já está acontecendo, e dá datas e não sei o quê. E quem segue precisa começar, gente, precisa começar a ter essa reflexão. Olha, bota a cara na janela, olha o mundo ao teu redor. Será que em 3 meses, 6 meses, 1 ano... Vira um paraíso? Será? Me parece estranho. Olha, não sei. Né? Eu acho que até se isso fosse acontecer, custo de muita muito brau antes, né? E assim, pra gente que tá aqui, muita manga arregaçada fazendo muito trabalho, então não tem como, sabe? Então, aí você começa a pensar, e aí ele trouxe essa reflexão, né? De pessoas que realmente estão canalizando mensagens, que não não tá inventando, que realmente estão canalizando, mas estão em ressonância com essa galera aí que tá tentando manter a gente num padrão esquisitaço. E aí requer reflexão de novo. Então, você percebe que se a gente... Uma vaciladinha que a gente já cai num lugar meio esquisito, assim. O orar e vigiar, gente, quando Jesus falou, não era à toa. O Avatar sabia o que estava falando. Por quê? Porque agora a gente vai ter... A gente está vivendo uma onda, Grazi, muito mais perigosa. Porque ao mesmo tempo que tem os discursos muito, né? Ou é caminhando comigo, ou é contra mim e a gente tem como que é? A raposa em pele de cordeiro também, que tem a fala, que usa os mecanismos da cura, do amor. E quando você vai pegar os detalhes do discurso, você fala, esses eu acho mais perigoso. Porque o outro você tá vendo, né? Tá vendo, né? Que tá falando, vou fazer coisa violenta. Mas e esse que vem todo pintado de cor de rosa, todo com a brandura? Esse daí você sabe melhor do que eu, né? Porque psicologicamente, a hora que virar pro outro lado, aí ninguém segura. Ninguém segura. Na verdade, já virou, né? Se você for parar pra pensar, se você for olhar a mensagem, já tá virado. Essa pessoa, ela já é ferramenta dessa galera. Ela já está conseguindo trazer mais gente para perto, e a indução ela fica meio no que a gente chama de maia, né? Fica no sistema da ilusão, você fica ali naquela hipnose, porque então é isso, então eu vou sonhar com esse mundo, então nós estamos aqui, porque meu Deus do céu, né? A gente tudo é centelha divina e a galera se comporta como se ainda viesse um salvador, né? Isso Karina fala muito também, a gente não tem ninguém não, gente, não tem ninguém aí assessorando a Terra não. O Brau tá aqui dentro, como a gente estava falando. Exato, o Brau é aqui, o Salvador é aqui também, não fica você pensando não, que tem lá, né, tem lá os avatares lá, mandando energia pra Terra, por quê? Eles são extremamente superiores a gente, a Karina falou isso esses dias numa live. Se a gente tivesse realmente assessorado por governos espirituais de energia elevada, nossa realidade já teria mudado, entendeu? O que está acontecendo é que se a gente não ativa esses avatares nos nossos valores, para nós começarmos a transformar essa realidade, essa espiritualidade é uma grande falácia. Peguei pesado agora. Não, pegou. Chamei a resposta, hein, galera? Agora eu chamei a resposta. Eu li essa semana, olha a sincronicidade aí. Eu li essa semana no livro O Segredo da Flor de Ouro, você provavelmente já leu, que Jung vai falar assim, dessa questão da gente querer imitar cegamente esses avatares, essa filosofia, por exemplo, ali naquele livro especificamente ele fala da filosofia oriental, né? E aí ele fala como europeu também, o cara vai pegar e vai imitar e não vai adaptar a sua própria realidade, o seu plano de fundo. Eu acho que encaixa muito aí. Porque uma outra coisa também nesse contexto aí que ele vai falar é da questão do Cristo, né, também. Que a gente usa muito, é o Cristo.
Mas aí ele fala, mas olha, se você for ver, né, não é todo mundo que precisa ser um Cristo, porque não é todo mundo que precisa conduzir, tem a missão de conduzir a humanidade e tem a missão de ser um grande rebelde. E ele vai falar, isso é bom, que aí cada um se realiza do seu jeito, como puder. E será que a gente então, tudo isso para dizer, será que a gente então não está sempre atrás de querer ser um Cristo, Salvador na Terra, ou pelo menos passar essa imagem? Porque muita gente espera que vai ter esse Messias Salvador. E será que eu também faz sentido? E será que também eu não faço isso para me abster da responsabilidade de ter que lidar com as minhas sombras e com as minhas visceralidades? Que também é o que sustenta o que a gente é quanto humano. Então eu preciso sempre estar sublimando, sublimando, sublimando. E Jung, quando ele fala disso, ele fala do perigo da identificação com a persona, que você cria uma persona para se tornar essa figura crística, e identificação é diferente de integração, né? Que Jung, ele sempre traz essa integração, é você integrar a quem você é, novos valores, e fazer o upgrade evolucional, né, da consciência. E quando você se identifica, você cria, e você vai, é como se fosse uma atuação. Entende? Aí quando você tem que ter uma persona que é para se relacionar, né? Mas quando você se identifica com essa persona, acreditando cegamente que aquilo é o que é você, você já se perdeu. Entende? Porque daí é só uma identificação e aí você bagunça tudo, não faz sentido. Porque você não quer lidar com quem você é internamente. E não quer ter essa responsabilidade do autoconhecimento e autodesenvolvimento. Então eu crio e sigo. Se eu já tenho um modelo crístico, eu vou criar, eu vou cocriar e vou reproduzir. Agora, no tete a tete mesmo, você está reproduzindo, aquilo vem do seu coração? Tá ligado, como você falou, as suas aptidões mesmo a serem desenvolvidas? Casa 2 do mapa, hein, gente? Tá ligado às suas aptidões? Às vezes você não precisa ser o Cristo, às vezes você só precisa ser um bom cantor de rock and roll. Exato, nossa, quanta alegria que os cantores. Beleza! Beleza! Nossa, meu astral vai lá no alto. Não é? Eu choro, gente, vocês têm noção? Então aqui, olha, interessante falar disso, olha como... E a espiritualidade também, ela tá muito ligada à arte. Falei disso agora, já mudamos, né? Tá muito ligada à arte, porque, por exemplo, se você vai num show de músicos que você admira, aquela mensagem te toca o coração ao ponto de você transbordar e chorar e deixar aquilo... Você já sublimou, você já, assim, te tocou no nível de abstração, no lugar do inconsciente tão puro, Netuno do mapa, hein, gente? Olha, né, do amor, da alma, que aquilo transbordou, você mudou a frequência na hora. Entende? Então, assim, às vezes aquela pessoa até ateia. Exato. Entende? Mas o que ela faz é tão espiritual, de uma energia tão elevada. É tão dela, né? Também tem isso, é tão dela. Que ela não precisa lá ficar falando palavras bonitas e tal. Então, existem os profetas, existem os sacerdotes, mas não só. E ainda assim eu digo, quem está no lugar de destaque de desenvolver pessoas ou ser facilitador, nossa, tem que estar com autodesenvolvimento e autovigília assim, ó, em dia. Que pra gente pisar fora é muito fácil. É muito fácil. Que tema. E aí, pensando aqui na história que você falou do Brau, eu sempre brinco até com a Yasmin, né? Que eu falo assim, bom, mesmo é aquele que sabe, né? Caminhar pelo Vale das Sombras com sua boa taça de vinho e ainda brindando com quem tá ali. Porque assim, se você não sabe ser luz em todos os lugares que você vai, então a sua luz, ela é a sua persona, ela não é a sua verdade, né? Porque é muito fácil, aí voltando para o Eduardo de novo, né? É muito fácil você ser essa luz quando você está ali no seu templo, na sua meditação e com seus iguais. Sim. Agora, quando você caminha pelo tal Vale das Sombras, porque isso também vai mudar para cada pessoa, né? Quando você se coloca em lugares em que você não está acostumado e que você tem que aprender a ser a sua verdade dentro daquelas diferenças, como que você lida? Você se fecha? Porque daí eu vou entrar, gente, de novo polêmica, né? Eu vou entrar nessa galera que assim, você não pode tomar um álcool, você não pode ir numa balada, você não pode conhecer nada diferente porque, o lugar é denso. Eu não vou, porque quando eu vou, é lógico, né? Tem casos e casos, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma energia que quando eu vou em hospitais eu preciso me cuidar mais, né? Mas eu não posso falar assim, mas aí eu não vou
vou, porque quando eu vou a minha energia... Eu é que tenho que olhar, por que que quando eu estou ali, eu não desenvolvi as minhas habilidades o suficiente para deixar, né? Exatamente, porque assim, se a gente é quem tem essa energia de cura constante, você já tem uma programação, não tem jeito. Quando você vai, que você sente, aqui eu vou atuar para o auxílio, o portal abre, minha filha, já vem eu ainda que tenho Lua em Peixes, com um nó do Sul ali em conjunção, já trago isso de outras vidas. A programação ela é tão rápida que não passa nem pelo crivo do racional. Então eu é que tenho que ativar o quê? O meu lado racional, de falar, eu estou aqui, mas é para um trabalho, montar uma estratégia para aquilo eu executar, doar, mas numa distância que aquilo não me afete, porque senão eu só me misturo no mar, né? E vou indo. Então ainda é autoobservação. Opa, então eu tenho que saber caminhar por esses lugares sem essa postura evitativa, porque não fica uma falácia meio engraçada, tipo, eu sou tão iluminado que nossa, que eu não posso me misturar. Eu não me misturo, porque a minha energia, então os outros são inferiores, desalinha a porra do porque desalinha a porra do meu chakra, entendeu? Aí é iluminado, não pode gastar luz, porque né, não pode gastar luz, porque ali aí coloca nesse lugar, eu sou superior, aquelas pessoas ali são inferiores. Elas me afetam negativo, então, né? E é interessante porque até isso que você falou, quem quiser ver então pelo lado religioso, Cristo também não fala, olha, se você é uma vela, tem que ser uma vela, você vai ser uma vela embaixo da mesa ou você vai ficar em cima da mesa para iluminar o ambiente? Exatamente. Qual o sentido de você ser uma vela e se esconder? Isso se a gente né, de ficar ali só no seu dele, ele não se expunha, ele também não foi, ele se expôs tanto que ele, né, sofreu o que sofreu. Então assim, também não era um ser nervosinho que quando tinha que gritar, gritava, entendeu? Então assim, tem umas coisas também que as pessoas colocam muito num sentido assim do ego e não traz para a realidade. E aí essa questão do umbral que tá em alta, né? O pessoal tá criando umbral para quem bebe, para quem se tatua, para quem sai na balada para dar umas risadas, para quem olha, tá faltando espaço no umbral para criar mais umbral, de tanto umbral que tá sendo criado, né? Você falou isso, você já vai para umbral tal, fez aquilo, já vai para outro umbral. Eu falei, gente. E aí a gente esquece que assim, quando você vai olhar ressonância energética, e eu gosto muito do filme Amor Além da Vida com Robbie Williams, é maravilhoso, porque ele mostra ali qual que é o mecanismo de criação de umbral. O umbral a gente cria a partir das ressonâncias da gente. A gente cria a partir do plano do astral, né, do emocional e do mental. Então já dando spoiler, né? O primeiro lugar que ele foi astralino, quando ele desencarnou, era uma pintura. Nossa, eu fico toda emocionada. Porque é lindo. Ele é lindo e ele é extremamente didático. Porque as pessoas ficam falando, você vai para o umbral, você vai... Cara, você vai para o umbral que você criou. Entende? Você vai para a região astral que você criou. Tanto é que a teosofia diz que existe a segunda morte, que a gente morre no físico e depois de um tempo a gente morre no astral. Porque a gente co-criou. Gente, o lugar mais perigoso que existe é a dimensão astralina. Que a gente fala, o plano astral, né? O astral, ele tem conexões com lugares que botam a gente em outro lugar, porque a gente também co-cria o positivado, mas é onde tem a maior malha de hologramas, porque a gente também cria. Então, assim, naquele filme ele é muito legal, porque ele mostra exatamente isso. Quando ele desencarna, ele vai para um lugar que foi criado para ele pelo amor dela, que era a pintura. Não tô dando spoiler mesmo, depois vocês assistam, porque é importante para exemplificar. Então ele vai andando nas flores e elas são de tinta óleo, porque é o lugar lá que ela criou, que ela pintava, e que ele co-criou também, porque ele admirava muito o trabalho dela. Então era um lugar para ele de quê? Como ele era uma pessoa de um coração, né? Ele estava bem quando ele desencarnou, ele foi para um lugar de ressonância de amor, que era o amor dele por ela, que ele tinha essa saudade, e ao mesmo tempo que mais ele admirava, que era a manifestação da arte dela, né? Os filhos nem apareceram como filho, porque ele era um cara de coração bom, mas veja, ainda estava preso nas memórias, então eles vieram como as guianças em outros corpos. Olha como a gente também fantasia muito as coisas, a gente cocria, né? E a gente tem que estar muito ligado. E quando ela desencarnou, ela foi para onde? Ela foi para o umbral que ela
Que ela criou, ela não era uma pessoa para ter ido no umbral, porque ela fumava. Mas ela estava em vinho, depressão. Mas ela estava em depressão. Então, na ressonância energética, ela criou aquele lugar de autopenitência, gente. Umbral é lugar de que você ou tá no paraíso ou você tá numa autopenitência. E aí você vai entendendo que ainda assim não são os lugares que essas pessoas vão ficar. Não, mesmo porque esse inferno na Terra ela já estava antes de Já desencarnar. estava. Então a gente continua. É como se a gente continuasse na vibração que a gente está enquanto encarnado. É isso. E se ali a gente não entra em conexão, já a partir de agora, com o lugar nosso de origem, o nosso sol natal, a energia do espírito, a conexão com o chakra cardíaco, do que a gente veio realmente co-criar aqui na Terra, cada um dentro da sua ressonância de missão e não, né, querendo invadir os lugares que não nos pertencem. Você tem uma tendência, como a gente já leu em livros, né? Já vi em alguns livros até de contos espíritas mesmo, de você vai para lugares em que às vezes parece uma fantasia e é uma grande ilusão que a pessoa continua criando e manipulando para não sair daquele estado. E ali às vezes fica 50 anos, 80 anos, né? Porque essa coisa da escolha, ela tá em todos os lugares. Ninguém vai, você desencarna e vem um anjo de luz te arrebatar. A não ser que você esteja em conexão. E que você acredite que é um anjo de luz, né? Se você acreditar que é seu avô, que isso daí também eu já ouvi. É o avô que vê. E tá tudo, que é o que acontece no filme, né? Ele chega ali, os filhos se aproximam dele, mas com a roupagem de mestres, como se fossem guias dele ali naquele lugar. E aí no final ele, pela voz, ele vai reconhecendo e tal, e aí ele se reconecta. Eu tô me segurando pra gente, é porque é um filme lindo. É um filme lindo. Não tem uma vez que eu não assisto que eu não chore. Só de lembrar. Porque além dele ser lindo, ele é muito... Eu me arrepiei também. Além dele ser lindo, ele é um filme que é legal pra gente entender alguns desses mecanismos fora dessa coisa da religião, porque quando você morrer você vai assim, assim, assado e tal. E eu acho que tá muito maciço essa coisa do sofrimento do umbral. Todo mundo já quer tacar a gente no umbral. Entende? Entendam, gente. O umbral ele só existe se você co-criar ele. E aí a gente sempre cai na mesma história de usar. É a manipulação, né? É manipulação. É a manipulação, sabe? E eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que assim, desses lugares, esses dias eu até vi um vídeo, eu não assisti, porque eu falei, não, aí eu não vou me dar um tempo pra assistir, né? Já estou lançando vídeo aí. Aonde está a Rainha Elizabeth depois que desencarnou? Vocês acham que a gente consegue isso, gente? A mulher é outro nível, tipo, sabe? A gente tem que entender que... Eu não estou nem falando só de hierarquia por ela ser rainha, né? O que eu estou falando é que se ela veio dessa linhagem, ela tem uma programação espiritual também que... sabe? É diferenciada, né? Aí morre um artista... É diferenciado, gente. A gente nem sabe qual é a programação. Dada, né, as devidas histórias aí, tanto reais quanto paralelas, a gente nem sabe qual foi a programação real que essa pessoa estava encarnada na Terra e o que vai ser dado continuidade, que tem muita coisa que tem gente já falando o que vai acontecer no mundo depois que ela se foi. Novos contratos energéticos estão sendo assinados aí, né? Então a gente fica pensando, gente, sério, tem tanta coisa pra gente fazer da nossa história, tanta gente pra gente direcionar pro nosso trabalho, inspirar pro nosso trabalho, pra você estar gastando a sua energia caçando no astral, onde tá, sabe, todo respeito, mas assim, eu questiono, eu reflito sobre o que diz a história, né? Aí morre, sei lá, um artista famoso, onde está depois que desencarna? Isso não é... Que às vezes o vizinho não tem um pão pra comer. E você não tá nem aí. Que você não tá nem vendo. vendo. Você não tá nem vendo. Nessa dimensão. Nessa dimensão, na rua que você mora, entende? Pelo caminho que você faz. Então eu acho que a gente também tem que trabalhar muito esses padrões, sabe? Da ilusão, do ego, da necessidade da fama, do reconhecimento. Hoje de manhã eu acordei pensando muito nisso, sabe? Sobre o que é essa... Já estou mudando o tema, mas é meio que isso, assim. O que significa essa geração de influenciadores, aonde às vezes eu preciso estar conectada a muitas coisas que me influenciam
para eu estar também no automático, ao invés de eu usar todas essas influências para ver com o que eu me identifico e com o que isso ressoa e eu me desenvolver a partir da minha essência, né? Que a gente vê que tem o seu trabalho é maravilhoso, né? Inclusive, meninas, ou galera que eu tenho atendido, todos vocês que eu falando, gente, manda um beijo pra Grazi, fala que eu amo a Grazi, que o trabalho da Grazi faz diferença na minha vida. Eu passo. Ela passa, eu me passo. emociona, eu agradeço. Porque é o tipo de influência que faz o quê? Essas pessoas refletirem sobre elas, na individualidade na vida delas. Elas falam, caramba, isso ressoa. Quando ressoa, aí a gente volta pra psicologia. A gente fala que é quando algo encaixa. Eu tô ouvindo blá, 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 aquilo encaixou. É o momento da sincronicidade. Alguma coisa simbólica, o inconsciente, né? Viajando aqui, gente, que é pura psicologia. O psicopompo vai lá, ilumina aquela questão, traz do inconsciente, vem expansão de consciência na hora. Aí a pessoa nem tava, ela tava meio que ali, meu Deus, não sei o que faço, não sei pra onde eu vou. Vem o caminho, vem a direção. Engornada na cabeça. Engornada na cabeça e considerando o eremita, né? Pelo menos a luz do eremita. Pô, agora eu estou enxergando o caminho, eu vou ver o que eu faço com isso. Aí a pessoa começa a ter recursos para procurar uma transformação na própria vida. Isso é maravilhoso. Agora, essas falas hipnóticas, aonde o outro fala, eu fico, ai, amém, amém, é mesmo. Então é isso, né? Isso, o mundo tá assim mesmo, então eu não vou fazer nada aqui porque é isso, porque, né? Vai vir um salvador, vai vir um anjo que vai curar tudo isso aqui, vai acabar. Então tá tudo bem, ó. É muito fácil. Então tá tudo bem, cruzo os meus braços e fico esperando os avatares, os anjos, as fraternidades, os iluminados, o tudo que tiver. O ZT ainda. Gente, entende? Inclusive nesse vídeo, esse professor ele fala justamente disso, né? De falas que estão falando que assim, já fizeram até a separação do joio do trigo, os ET já escolheram. Se o ET não te escolheu, o problema teu, você já está condenado. Entendeu? Os ET já escolheu seus essas umas falas assim. Aí ele veio meio que para combater isso. De falar assim, gente, será que é assim mesmo? Será que... Então assim, eu venho quanto figura pública e falo assim, ó, se você foi escolhido bem, se você não foi, já era você já tá condenado a ficar aí. Olha a responsabilidade também, vagando aí. A gente isso é como meu, já tô trazendo aqui pro meu jeitinho de expressar, mas é meio que isso, já tem a galera que vai subir com os ETs, porque é subir, né, porque é sempre ascensão, porque você tá sempre, né, é o ego, né, eu tô sempre querendo inflar aqui, né, o ego, tô sempre, e os outros têm que, olha que se isso não pega, por isso que eu falo autoconhecimento, gente, desenvolvimento psicoemocional, é sempre esse lugar, né, eu estou para cá e vocês eu me elevo, né, a gente fala, estou me elevando, vocês... Exatamente. A Itália vai ficar tudo aí. Exato. Por isso que eu prefiro a palavra desenvolvimento. Eu estou me desenvolvendo. E quando eu me desenvolvo, eu desenvolvo toda uma hierarquia que está comigo. E as vidas que chegam pra gente são vidas que a gente toca. O que a gente não pode é deixar o ego passar na frente e querer pegar essas vidas e ser ditadora da vida alheia. Porque se você não fizer assim, ó, você não vai chegar no caminho lá, os eternos já te vê. Já está condenando. Então, assim, você dá as ferramentas, a pílula, você rega a terra para aquela semente florescer. Não é responsabilidade sua se ela vai florescer ou não. Depende do terreno, né? Depende do terreno. Mas eu acredito muito na força do inconsciente. Porque a força do inconsciente, e aí eu ligo o inconsciente, por isso que eu também acho que autoconhecimento é espiritualidade. A força do inconsciente deu um pulo, ela já está no espiritual, pegando outras coisas. Essa força, ela é puro fluido vital. Ela sempre vai empurrar a pessoa para o desenvolvimento e expansão. Quando a gente começa a travar muito, ela começa a dar sinais de que, olha, às vezes vem até pro corpo, né? É uma dor de cabeça, é uma enxaqueca, depois vira uma doença, porque é o inconsciente insistindo fortemente naquela questão. Então, assim, essa energia, ela sempre vai empurrar. Mas é a forma que a gente conduz a nossa história e as escolhas que a gente faz, que faz aquilo acontecer ou não. Então, a gente não pode pegar a nossa história de trabalho e falar, ai, nossa... Então é isso, gente. Vocês têm que fazer isso. Né? Gente, quantas vidas a gente atende? Você então, muita né? Responsabilidade.
a mensagem que você passa vai ser diferente, né? Eu atendo várias pessoas por mês, então assim, parar, a energia do atender é a mesma, mas eu nunca posso colocar minha opinião no que está aparecendo numa mesa, porque são vidas às vezes completamente diferentes da outra. Quer dizer, na maioria das vezes é isso. Então, cada pessoa que a gente conversa vai aproveitar aquilo de uma determinada forma. E às vezes não vai acontecer agora, vai acontecer daqui a 1 ano. A gente não tem controle daqui a 5 anos. Às vezes quando acontecer a pessoa não vai nem lembrar de você e tá tudo bem, porque não é essa a função. Né? Então quando a gente coloca muito esse ego de querer tá sempre ali, sempre lembrado, sempre o melhor, você já está estragando o serviço. Já. Entendeu? Tem que ser muito abnegado. Por isso que sim, eu trabalho, eu tenho meu trabalho, eu gosto sempre de mostrar para as pessoas, seja aqui, seja no YouTube, seja nos atendimentos, todos os meus interagentes sabem exatamente quem eu sou. Eu sou a Fabi, que na hora que desconecta do trabalho, eu vou viver as minhas visceralidades também, os meus instintos, vou no samba, vou no rock and roll, entendeu? Tomo os meus bons drinks, que eu também sou filha de Deus, entendeu? Acho super dionisíaco, inclusive, que é um dos arquétipos inclusive Dionísio, ele é um dos arquétipos mais equilibrados de desenvolvimento, sabia? Sério? Porque ele é extremamente ligado ao feminino, sem perder a essência yang. Nossa, a história de Dionísio, quando a gente estuda ele na psicologia alquímica, ele é um arquétipo alquímico. Um dos mais, assim, que a gente tem muita dificuldade de chegar nele, porque ele é pura conexão com a essência verdadeira. Ele é o grande mago, né? Dos arquétipos, é bem legal. E do outro lado, né? Eu tô lembrando da aula de mitologia que eu tive no passado, que o professor dizia essa coisa do Dionísio, e do outro lado o Apolo, mas o Apolo como eu sou limpo e brilho, e nessa parte mais sombria do Apolo. Como oposto. Vamos dizer assim. E é interessante pensar que quando a gente estuda na psicologia o Dioniso, ele traz um lado iluminado, ele não traz esse lado que já é cultural e social, que a gente colocou em cima dele como ele sendo o beberrão, o que libera só as coisas que a gente não tem de bom, e também esse outro lado do Apolo, porque o Apolo, o lado dele, ele também é um músico, ele também estuda, só que ele é logos, né? Ele é mente. O Dioniso, ele é mente e emoção, ele é o equilíbrio das duas, então ele já é um arquétipo alquimizado, né? O mesmo acontece com a Afrodite, porque a Afrodite, ela também, olha que interessante, os nossos arquétipos mais alquímicos, culturalmente e socialmente, aí eu já deixo essa culpa pro patriarcado, eles já são manchados pra gente não chegar naquele lugar de liberdade. Então o Logos, né, o que vem do Logos é que é extremamente hipervalorizado porque vem do patriarcado, né? E a Afrodite, ela vem para depois dessa versão que em algumas vertentes se chama de pandemia, que é a mulher que é histérica, que é só ligada aos prazeres da carne, que só que seduz, é só a deusa do amor, mas na verdade ela é uma das deusas, quando ela está no mito de Psique, ela já é sombria. Mas isso não é a raiz original, ela é uma deusa de fertilidade e abundância, ela é deusa do amor, mas também da prosperidade. Então a Afrodite em sua raiz, tanto que ela já é misturada, né? Ela já é uma energia de equilíbrio também, de alquimia. Ela vem já com essa outra mancha, porque quando ela entra nesse sistema patriarcal, não, isso aqui é muito poder, isso daqui a gente precisa dar uma manchada e trazer para uma sombra. Então, se você for parar para pensar, né, que uma mulher afrodisíaca, que é Afrodite com Dioniso, já é uma mulher que a sociedade já coloca no lugar, não presta, não é legal, é vulgar, né? Mas na verdade é porque é o grande aflorar da alma verdadeira, da essência. Que lindo. Acho que é legal de fechar aqui, que a gente levou bastante. Ficou bom. E me fez lembrar do nosso primeiro vídeo sobre o feminino, né? Não tem um pouco desse gancho, essa Afrodite? Então, olha, se vocês não viram ainda esse vídeo sobre o feminino, vejam. Eu vou deixar agora aqui no card, vai aparecer também os quadradinhos. Se você já viu, revejam, porque foi um papo tão gostoso, eu já revi várias vezes. E passa assim, ó. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado também desse daqui. Eu adorei. Eu amei. Como sempre, amei. É uma delícia. Eu falo, por mim, a gente ficava aqui horas e horas e horas. A
Fabi, como eu venho dizendo para vocês, ela faz essa leitura particular com a mandala astrológica, é maravilhosa. Eu super indico, marque a sua. Tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário o link. Instagram, ela não vai lembrar. Yasmin. Eu já abri mão. Fabiana, eu não lembro também. Viu? É a hora que a gente gosta porque a Yasmin aparece. Fala, Yasmin. FabianaMarta.alquimia. Isso, aí ela escreve. Eu vou escrever aqui do FabianaMarta.alquimia. Tem um canal também aqui no YouTube. Vou deixar tudo aqui, vai aparecer. Enfim. Por aí na descrição do vídeo. E é isso, minha gente. Deixem também os seus comentários, as suas reflexões para enriquecer essa discussão, né? Que é uma discussão para a gente entender melhor também como se movimentar nesse mundo. Exato, tudo é troca, né? Tudo a gente não define nada como verdade, assim. E eu acho que essas trocas sempre enriquecem também. Exato. Né? Então tá bom. Adorei, Até gente. a próxima. Até a próxima. Beijos. E a gente vai se ver nos outros vídeos por aqui. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.